Abra a tua Bíblia no livro de Abacuque, por favor. Deixa o livro aberto, deixa a tua Bíblia aberta. Seja de papel, ou seja no celular. Deixa aberto aí no livro de Abacuque. Amado, você tem acompanhado o que tem acontecido nos últimos dias com relação à greve ou movimento dos caminhoneiros pelo Brasil. Nós também temos acompanhado e eu quero, introduzindo essa mensagem ao livro de Abacuque, mencionar isso tudo que está acontecendo. Da igreja, do púlpito de uma igreja, nós sempre pregamos a palavra de Deus, é isso que vamos fazer. E geralmente evitamos um posicionamento de partido, né? Um posicionamento partidário, que não é um local para se fazer isso. A gente se evita, a gente deixa sempre na consciência de cada um as questões da política, mas nós não podemos confundir essa nossa isenção quanto a partidos, né, e a preservação desse ambiente de pregação e de ensino aqui da palavra de Deus, não podemos confundir com alienação. Se tem um povo que não é alienado nessa terra, é o povo de Deus. Porque o povo de Deus, ele tem a palavra de Deus. Porque o povo de Deus tem Deus. O povo de Deus tem a verdade e o povo de Deus tem a palavra de Deus, que nos dá luz e discernimento a respeito de tudo que está acontecendo. Se tem um povo que está conectado nessa terra, é o povo de Deus. Amém, queridos? E nós também, pela história de Israel, e eu vou mencionar isso entrando em Abacuque, a nação era mobilizada, Deus sempre moveu com nações, moveu com poderes, com governos, com política, com famílias, com grandes clãs. Deus move nações, Deus quer nações, Deus quer cidades. As igrejas do Novo Testamento são igrejas de cidades. Então, o povo de Deus é um povo que pensa em termos de cidades. E nós, sim, estamos envolvidos na vida da nação em todos os sentidos. E também agora, sofrendo ou se mobilizando nisso tudo que está acontecendo, nós também estamos envolvidos. E eu quero, com relação a tudo isso, dar algumas palavras para você. Primeiro, de prudência, né? Prudência no nosso envolvimento com tudo isso. Sim, nós cremos que a justiça deve acontecer. Se tem um povo nessa terra que tem uma identidade protestante, esse alguém somos nós. Amém, queridos? Pelos motivos mais óbvios e históricos, nós somos protestantes. Nós protestamos contra o pecado, protestamos invocando justiça de Deus, justiça social. Quando oramos, clamamos pelo reino de Deus. Invocar o reino de Deus é invocar o governo de Deus na vida das pessoas, o governo de Deus nas famílias, o governo de Deus nos governos, dos poderes de todas as instâncias, seja ela municipal, estadual, ou nacional, ou continental, ou mundial. Nós invocamos o governo de Deus sobre a terra. Amém, queridos? É a nossa oração. Nós queremos uma interferência de Deus nos governos das cidades da nossa nação. Nós queremos isso. Portanto, mesmo assim, por oração, por ação, por opinião, por proclamação, a gente se envolve, mas sempre com muita prudência. Muita prudência. Por quê? Porque você não se envolve naquilo onde não há clareza. E, lamentavelmente, esse movimento todo está faltando um pouco de clareza nos diversos ambientes onde se está reclamando coisas, reivindicando coisas. E, por isso, é preciso cuidado da nossa parte. Por quê? A mídia aberta, ela está tratando do assunto de um jeito, ok? De um jeito. As mídias sociais estão tratando o assunto de um outro jeito.
E quando você está em campo, quando você está levando bolacha ou água para caminhoneiro na estrada, lá conversando com eles, o assunto é conversado ainda de um terceiro tom, é diferente. Então está havendo uma certa confusão aí, uma falta de direção clara a respeito desse movimento, então é preciso ser prudente e tomar bastante cuidado quando a gente se pronuncia, quando nós, como cidadãos, nos pronunciamos, e ainda mais nós, como cidadãos do céu, nos pronunciamos. Nós temos algo a dizer, nós temos sempre que nos posicionar, temos algo a nos pronunciar a respeito de cada situação da nossa nação. Nós amamos os caminhoneiros, queremos que Deus abençoe e intervenha nesse negócio aí, porque não tem a ver só com eles, tem a ver com nós, com a gente. Amém, queridos? Tem a ver com o povo brasileiro. Mas, eu vou só até aqui. Tá? Vou só até aqui. Mas o que está acontecendo? Tudo isso, de alguma forma, chega a afetar a gente. O desabastecimento chega a afetar a gente. E eu peço que você ore, que você busque muito a Deus a respeito desse tempo, ok? Então, isso pode trazer constrangimento? Pode. Isso pode trazer problemas para a sociedade? Pode. Para alguns já está trazendo, principalmente nas grandes cidades. Graças a Deus, em cidades menores como a nossa, não está acontecendo um grande problema, mas a gente tem que tomar cuidado de qualquer forma. E temos que ser prudentes diante de tudo isso, e como a gente se posiciona, e como a gente se expõe, e como a gente defende opiniões e tudo mais. Temos que ser prudentes, tá certo, amados? Então é uma palavra do pastor para cada um a respeito de tudo que estamos vivendo. Uma outra coisa relacionada a isso também, com o desabastecimento, alguns poderão ter problemas em alguns suprimentos de casa. Aí, nessa hora, nós precisamos nos ajudar. Amém, queridos? Amém, gente? Precisamos nos ajudar, tá certo? Juntos somos mais fortes e juntos podemos muito mais. Tá certo? Muito bem. Diante de tudo isso, amados, eu quero compartilhar, então, entrando no livro de Abacuque, e quero dizer para você que essa comoção nacional, muito das reivindicações, muito do que está se falando, se cobrando nas redes sociais, não na rede aberta, ok? Mas nas redes sociais, é uma reivindicação por justiça, por causa de um quadro instalado na nação em que se predomina a desonestidade, a injustiça, a mentira, o mau uso do dinheiro, o mau uso do recurso. Então, um abuso de recurso. Isso acontece na nossa nação, ok? Corrupção, não só, amado, lamentavelmente, não só na parte dos nossos governantes, mas quando você vai num posto de gasolina, o camarada cobra R$10 o litro de gasolina, isso também é corrupção. Quando você vai na quitanda e você paga R$10, R$15 o quilo da batata, o espírito da corrupção está aí. E lei de mercado é outra coisa. Tá? Lei de mercado é outra história. Porque em países que estão um pouco mais organizados do que o nosso, quando acontece tempos de escassez, o comércio barateia tudo para favorecer a população a conquistar, a comprar de novo material, madeira, comida, seja lá o que for, para favorecer a nação se reorganizar, se reestruturar de novo. O espírito da corrupção está dentro da sociedade. Pode ser que esteja no meio do povo de Deus? Pode. Pode também. E quando isso acontece,
as intervenções de Deus podem ser calamitosas, drásticas, desagradáveis. Porque quando Deus intervém, por causa de um espírito de injustiça que está instalado na sociedade, todo mundo sofre, inclusive o povo de Deus. E a gente tem que estar firme. O nosso padrão de justiça é alto. Não é legalismo, mas o nosso padrão de justiça é o padrão do reino de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito vosso Pai é vosso Pai que estás nos céus. Amém? É o padrão do reino de Deus. É assim que funciona. É o padrão do papai. É o padrão do papai. Fale comigo, é o padrão do meu Pai. É assim que funciona. Então, quando Deus precisa, Ele intervém. Aí eu quero ir para Abacuque, porque eu já disse outras vezes que o livro de Abacuque parece um jornal do dia. Toda vez que eu leio Abacuque, dá a impressão que eu estou lendo o jornal de hoje e de amanhã também. De tão atual que ele é. E eu quero ler o livro de Abacuque com você. E depois tirar do livro de Abacuque algumas coisas que devem abençoar a nossa vida. O tema da nossa mensagem é fidelidade em tempo de calamidade. Amém? Evidentemente, eu não estou pregoando calamidade, nem dizendo que a gente já está com esse estado instalado, mas eu estou dizendo que esse é o estado do povo de Israel no tempo de Abacuque. Mas também precisamos orar e nos precaver para que a nossa sociedade não chegue em tempo de calamidade, mas se chegar, nós precisamos nos posicionar como Abacuque. Amém? Esse é o tema. Deixa eu olhar com o livro de Abacuque para você de maneira geral, depois a gente vai ler. Vamos lá. O livro de Abacuque é muito simples, tem 3 capítulos só. Primeiro é conhecido, Abacuque é um profeta que tem pouca informação dele na Bíblia, e ele profetizou um pouquinho antes do cativeiro babilônico. Ele profetiza, uma das respostas que Deus dá a Abacuque é sobre o povo caldeu. Os caldeus são os babilônios, né? E o Abacuque está escrevendo um pouquinho antes do cativeiro babilônico, talvez perto do ano 605 a.C., que foi exatamente o ano em que iniciou o cativeiro babilônico pelo norte de Israel e chegou em Jerusalém em 597. Então Abacuque está escrevendo alguma coisa perto do tempo de 605, 610, um pouquinho antes do início do cativeiro babilônico. A situação da nação estava muito ruim, havia uma predominância de injustiça, desonestidade, mau uso do dinheiro. E Abacuque é conhecido também como profeta queixoso, o profeta reclamão, era um profeta questionador. Ele faz perguntas para Deus, ele questiona Deus, mas é o estilo do profetismo de Abacuque. Ele questiona Deus e Deus responde a Abacuque. Abacuque faz um questionamento, uma queixa, e Deus responde a primeira queixa de Abacuque. Aí, não satisfeito, Abacuque, ele refuta a resposta de Deus e faz uma segunda queixa, uma segunda reclamação, uma segunda demanda, e Deus responde uma segunda vez também. A partir disso, então, nós entramos na segunda parte do livro, que a primeira parte é o diálogo entre Abacuque e Deus, que está nos versos 6 a 20, que são os 5 ais sobre os caldeus, que faz parte da resposta que Deus, da segunda resposta de Deus para Abacuque, que está nos versos de capítulo 2, de 1 a 5. E 2, de 6 a 20, são os 5 ais sobre os caldeus, porque Deus estaria usando e usou os caldeus para disciplinar Israel, por causa da desonestidade, injustiça e promiscuidade que havia em todo o povo. E Abacuque termina o livro com uma oração
que era um cântico. Abacuque era músico também. E ele escreveu um hino e ensinou o povo de Israel a cantar esse hino nesse tempo de calamidade. Uma boa coisa de se fazer em tempo de calamidade é a adoração. Porque essa adoração do capítulo 3 de Abacuque, ela também é profética, ela também é uma profecia para o povo de Deus, que fortalece o coração, que intensifica a comunhão com Deus, que fortalece o povo para passar por aquilo que é necessário passar. Amém? Então termina com um hino, um cântico, que é o capítulo 3 de Abacuque. Essa é toda a estrutura do livro de Abacuque, eu quero convidar você a ler, só que você vai ler na sua Bíblia, e eu vou ler numa versão que eu escolhi, porque ela é muito prática, que é chamada a versão da Bíblia Viva, e você vai acompanhar na sua Bíblia, e nós vamos ler o livro todo, 3 capítulos agora, tá certo? Então me acompanha aí, vamos lá. Abacuque 1, verso 1. Esta é a mensagem, você vai notar, se começar a confundir, você preferir, você deixa a tua Bíblia e presta atenção no que eu vou ler, porque a versão que eu estou lendo é mais atual, tá certo? Então, Abacuque 1, verso 1. Esta é a mensagem que veio ao profeta Abacuque numa visão que ele recebeu de Deus. Aí inicia a primeira queixa de Abacuque. Verso 2. O Senhor, quanto tempo ainda vou ter de pedir ajuda antes do Senhor me escutar? Eu grito ao Senhor, mas grito em vão. Não recebo resposta. Socorro! Assassinato! É o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. Será que eu tenho que assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e chantagem. Homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida, e nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. O que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. Os 3 problemas que Abacuque está mencionando aí, eu resumi nessas 3 palavras: violência, injustiça, corrupção. Ok? A partir do verso 3, metade do verso 3 e o verso 4, ele apresenta o problema que está acontecendo em Israel. Ok? Violência e chantagem. Homens que dão a vida para uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida e nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. Perversão e injustiça. O que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade, ou seja, corrupção. Eu estou lendo a Bíblia ou estou lendo o jornal? Muito bem, verso 5. Aí começa a primeira resposta do Senhor a essa queixa de Abacuque. O Senhor respondeu: prestem atenção e ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve. Ainda enquanto estiverem vivos, eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Eu estou preparando uma nova potência mundial, os caldeus, uma nação cruel e violenta, que marchará pelo mundo e o conquistará. Eles serão famosos por sua maldade. Fazem o que bem entendem e ninguém pode com eles. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos. Eles são um povo feroz. São mais ferozes que os lobos quando anoitece. As suas tropas de cavalaria marcham orgulhosamente, vindas de uma terra distante. Caem de repente sobre suas vítimas, como fazem as águias. Quando eles surgem para atacar, todos ficam tão apavorados que não é possível organizar a reação. Fazem tantos prisioneiros que é impossível contar. Zombam de reis, de príncipes e das fortalezas de seus inimigos. Amontoam terra contra os muros das fortalezas e as conquistam. Atacam e se retiram com a rapidez do vento, mas a sua culpa é grande,
pois dizem que o poder que tem foi dado pelos seus deuses. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Aí, a partir do verso 12 do primeiro capítulo, Abacuque entra com a segunda queixa. E ele diz assim para Deus: ó Senhor meu Deus, meu santo, o Senhor é eterno. Será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar e corrigir por causa de nossos horríveis pecados? Ele tinha consciência que o povo estava em pecado. Nós somos perversos. Abacuque falando dele mesmo e falando do povo de Israel. Nós somos perversos. Esses três problemas aí não estavam entre os caldeus. Esses três problemas estavam no povo de Israel. Amém, queridos? Violência, injustiça e corrupção. E Deus interviu na nação. Deus interviu na nação. Nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são melhores do que eles? Será que não passamos de peixes feitos para serem pescados e mortos? Ou de cardumes que não têm um líder para defendê-lo de seus inimigos? Será que acabaremos fisgados pelos anzóis e apanhados pelas redes dos caldeus, enquanto eles festejam? Então eles adorarão seus equipamentos de guerra e queimarão incenso a eles e dirão: estes são os deuses que nos deram toda essa riqueza. O Senhor vai permitir que eles façam isso para sempre? Será que sempre sairão vitoriosos de suas guerras tão cruéis? Aí, capítulo 2, verso 1, Abacuque faz algo tremendo que é uma lição para nós. Agora vou subir à minha torre. Ele tinha um lugar. O profeta tinha um lugar para ir, onde ele ouvia Deus. Agora vou subir à minha torre de vigia e esperar para ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. Amém, queridos? Ele tinha um lugar para ir. Quando ele falava com Deus, fazia suas queixas, ele fala: eu vou esperar até Deus falar comigo. E dar luz, dar revelação, dar palavra, dar direção, tudo o que ele precisava. Aí, a partir do verso 2 do capítulo 2, Deus dá uma segunda resposta, então, para Abacuque. A resposta é a seguinte: e o Senhor me disse: escreva a minha resposta em uma prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar a outros. Há uma mensagem que precisa ser proclamada. Amém? Essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Aí no verso 4 do capítulo 2, que é o texto mais famoso, um dos dois textos mais famosos do livro, está escrito assim, anote isso: os homens perversos confiam em si mesmos, como fazem esses caldeus, e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e vive. Na linguagem de hoje, 2,4 é assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém? Na versão revista atualizada, esse texto é: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Literalmente, usando as palavras do hebraico, esse texto está dizendo assim:
mas o justo, pela sua fé, continuará com vida. O justo, pela sua fé, continuará com vida. Deus estava preparando um grande tempo de mortandade, que chegaria inclusive no meio do povo de Deus. Verso 5 do capítulo 2. Além do mais, esses caldeus arrogantes são traídos pela grande quantidade de vinho que bebem, porque o vinho é traiçoeiro. Cheios de ambição, eles conquistaram muitos povos, mas como a morte e o inferno, os caldeus nunca se satisfazem. Aí começa, a partir do capítulo 2, verso 6, uma lista de 5 ais que tem a ver com a resposta de Deus, ok? O juízo que ele traria sobre os caldeus também. Deus usaria os caldeus para disciplinar o seu povo, para arrancar a injustiça, arrancar a desonestidade, arrancar a corrupção do meio do seu povo. Deus faria isso no cativeiro. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se o povo continuar com a corrupção no coração, Deus vai dar o seu jeito para arrancar ela, nem que seja num castigo forte. É como o pai castigando o filho a quem ama. Hebreus 12 fala de que o castigo visa a salvação. Por isso a melhor coisa é quebrantamento do coração. Quebrante o coração. Quebranta o coração. Quebranta o coração. Quebranta o coração e se arrepende. Quebranta o coração e se arrepende. Não fica duro. Quebranta o coração e se arrepende. Não luta com Deus, não luta com os pais, não luta com a igreja, não luta contra as autoridades. Não luta. Quebranta o teu coração e se arrepende. Porque se o pecado, a injustiça não saírem do coração, Deus vem com força e quebra e arrebenta o que for preciso arrebentar. E ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus. Agora eu estou falando do quê? Da nação ou eu estou falando de cada um de nós? Falando de cada um de nós. Tem pecados habituais na nossa vida? Tem coisas desajustadas da vontade de Deus na nossa vida? Como é que vai o meu casamento? Como é que vai o meu namoro? Como é que vai o meu comércio? Como é que vai a minha relação com as pessoas? Como é que vai a minha relação com Deus? Como é que você está? Tem injustiça que precisa ser arrancada da sua vida? Tem pecado que precisa ser arrancado da sua vida? Arranca. Arranca logo. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Corrige logo. Pode ser algo que se faça, pode ser algo que não se faça. Alguns pecam praticando coisas, outros pecam não fazendo o que é certo. Não fazer o que é certo é pecado como o fazer o errado. A omissão já é um pecado. Por isso a palavra de Deus fala que Ele vomita os mornos. Seja quente ou seja frio, porque os mornos me dão náusea. Não dá para ter uma vida morna, um cristianismo morno, um envolvimento morno com Deus, um envolvimento morno com a igreja, um envolvimento morno com a célula, um envolvimento morno com o culto, um envolvimento morno com a palavra de Deus. Não dá, Deus vomita. E aqueles que andam com isso, com essa sensação de rejeição, porque Deus põe para fora, esses que andam com uma sensação de rejeição, é porque o Espírito Santo está provocando isso para que haja arrependimento.
e retorno. Porque em tempo de calamidade, se é que a nossa nação vai entrar nisso, é que se revelam as coisas, se revelam quem somos de verdade, se revelam os cristãos de verdade, se revelam o coração. Que Deus não permita que a gente chegue em tempos de calamidade. Mas se chegarmos, é melhor que haja um grande quebrantamento em todos nós, para que haja salvação e correção. Há quanto tempo a gente ouve isso? Há quanto tempo a gente ouve Deus falando com a igreja do Brasil? Deixa eu esticar agora, além da nova aliança de Cornélio. Deixa eu esticar para as igrejas da cidade. Quanta prostituição. Quanto namoro fazendo sexo. Quanto casaizinhos de namorados fazendo sexo antes do casamento. Quanta pornografia no seio de uma geração de jovens e de adultos. E lamentavelmente, segundo o que a gente observa, o percentual de jovens e adultos que acessa a pornografia dentro da igreja é quase igual aos que tem no mundo. Ei! Como é que nós estamos como igreja? A igreja do Brasil. Tem desonestidade? Tem. Nós vivemos tempos muito delicados. Tem muita gente dando mau testemunho. Não pensa que é só pastor, não. É verdade, tem muito pastor e líder dando mau testemunho. E você? E a tua língua? E o teu coração? E teus pensamentos? E teu bolso? É fiel ao Senhor ou não? O juízo sempre começa pela casa de Deus. Vocês sabem disso, né? Amém? Vocês sabem disso. A palavra de Deus fala isso para nós. O juízo sempre começa pela casa de Deus. Sabe quem numa sociedade são os primeiros a ajoelhar e chorar com a cara no pó? Tem que ser o povo de Deus, porque o ímpio não sabe fazer isso. O ímpio não sabe fazer isso. Quem é que sabe fazer isso? Quem é que tem o espírito do quebrantamento? Quem é que tem o Espírito Santo que leva ao arrependimento de pecados? As pessoas que estão lá fora sabem fazer isso? Não sabem. Nós temos o espírito do quebrantamento. O primeiro a chorar com cara no pó é o povo de Deus. O primeiro a confessar pecado de idolatria é o povo de Deus. O primeiro a confessar pecado de adultério é o povo de Deus. O que aconteceu aqui há mais de 5 anos atrás foi lamentável. Graças a Deus a gente saiu do tempo de ficar sentindo dores e sentindo, assim, com a alma muito ferida por tudo que aconteceu, mas esse é um quadro geral da nação, pelo amor de Deus. Ei, vamos crescer. Nós somos responsáveis pela nossa própria espiritualidade. Não podemos jogar a culpa em ninguém. Porque tem líder que é adúltero, eu vou me afastar de Deus? Porque tem líder que é ladrão, eu vou me afastar de Deus e vou deixar de dar o dízimo e a oferta? E de cultuar o meu Senhor com uma
pequena expressão daquilo tudo que Ele me dá? Não. Como nós estamos? Qual é o testemunho de Cristo no nosso trabalho? Qual é o testemunho de Cristo no nosso negócio? Qual é o testemunho de Cristo entre os nossos vizinhos? Ou eles te conhecem como rabugento, ou como rabugenta, que não se relaciona? Qual é o testemunho de Cristo no teu trabalho para com os teus colegas de trabalho? Eles te veem como uma referência de justiça? Eles te veem como uma referência de verdade? Eles sabem que pode confessar uma intimidade para você, que você não vai falar nada para ninguém, que pode confiar em você, na tua honestidade? Eles sabem que pode confiar na tua confidência, confiar na tua justiça, no teu senso de justiça? Qual é o testemunho de Cristo em você, no meio do seu trabalho? Você tem uma palavra de pacificação, porque nós somos pacificadores. A palavra de Deus fala que nós somos pacificadores. E quando alguém levanta a voz para falar mal de governo, fala mal da sociedade, fala mal do Temer, fala mal de quem quer que seja, qual é o nosso discurso? É um discurso de pacificação ou é um discurso ímpio como todo mundo? O juízo começa pela casa de Deus. Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está a tua relação com Deus? O reino de Deus pode ser visto na tua relação conjugal? Sim, na tua relação conjugal. O teu leito é sem mácula, sem ruga. E tua televisão, Jesus pode sentar no sofá para assistir com você? Jesus não vai assistir qualquer coisa, não. O Espírito Santo pode estar do teu lado enquanto você acessa o computador? Você poderia dar o teu celular para o Espírito Santo sem problema? O juízo começa pela casa de Deus. Curiosamente, os 5 ais que ele vai se referir, do capítulo 2, verso 6 em diante, que diz respeito ao povo caldeu, os mesmos pecados aos quais ele dá cada um dos ais, o povo de Israel estava praticando. 2,6. Logo vai chegar o dia em que os seus escravos zombarão deles, dizendo: ai dos ladrões, finalmente a justiça acertou as contas com vocês. Um dia, tudo ficará evidente. Um dia, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Seja roubo, seja mentira, seja adultério, seja prostituição, o que for, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Agora vocês vão ter o que merecem pela violência e pela exploração que praticaram. Verso 7 e verso 8 é uma decorrência desse ai que está no verso 6. Aí o segundo ai está no verso 9. Coitado de vocês, que ficaram ricos praticando a maldade. Espera aí, está falando de quem? Dos caldeus? Dos israelitas? Ou dos procopenses? Dos brasileiros? E ficaram ricos praticando a maldade, tentando com a riqueza escapar do perigo. Verso 10 e verso 11 está relacionado com esse ai. O outro ai: coitado de vocês que constroem cidades com o dinheiro ganho em assassinatos e roubos.
Verso 15. Coitado de vocês que fizeram seus vizinhos cambalear e se arrastar como bêbados, fazendo-os sofrer com sua violência e rindo quando eles ficavam nus e envergonhados. Gente que embebeda outros e se diverte com isso. O que eu imagino é bar, traficante de droga, vende bebida, vende cigarro, vende droga, ganha dinheiro com isso e se alegra com isso. Um dia, o juízo de Deus virá. Um dia virá. Verso 16, 17, 18 tem a ver com esse ai. E no verso 19, coitados daqueles, o quinto ai, coitados daqueles que ordenam a seus ídolos de madeira, sem vida, que os salvem. Coitados dos que gritam à pedra muda, pedindo que ela lhes diga o que fazer. Quando é que imagens poderiam falar em lugar de Deus? Elas são cobertas de ouro e prata, mas dentro delas não há o menor sinal de vida. Aí o verso 20, mas o Senhor está em seu santo templo. Todos os habitantes da terra devem se calar diante dele. Aí começa a terceira parte do livro e última, capítulo 3, diante da revelação, porque Deus deu essa resposta para Abacuque na sua torre, no lugar onde ele ia para ouvir a resposta de Deus. Qual é o lugar que você vai para ouvir a resposta de Deus? É lugar, pastor, hoje a gente não tem mesmo. O altar está dentro de nós. O altar está dentro de nós. Qualquer lugar é lugar. Mas espera lá, é importante que você tenha um lugar. Na sua casa. Na igreja a gente tem a sala de oração. É importante, sim, didaticamente, pedagogicamente, mais do que espiritualmente. Agora ajuda, eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar na minha casa. Eu tenho um lugar aqui, que é a sala de oração. Isso me ajuda muito. No momento que eu preciso me reorganizar, que eu estou meio confuso com as coisas, eu paro tudo e vou para esse lugar. E lá eu vou orar. Eu vou buscar a presença de Deus. Quando a gente busca a presença de Deus prioritariamente, tudo se organiza. Amém? É assim que funciona. Aí no capítulo 3, então, depois que Abacuque teve a revelação de Deus, depois entendendo tudo o que aconteceu, ele disse assim, esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ó Senhor, agora que ouvi os seus planos. A gente precisa ouvir Deus. Tem que ter um momento que a gente para tudo para ouvir Deus. Amém, queridos? Ó Senhor, agora que ouvi os seus planos, eu o adoro. Espera aí, o que estava para acontecer? Destruição, castigo. Ele para adorar? Sim, porque ele é Deus. E ele confiava em Deus. Eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder que pode nos salvar. E mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Clamor, no meio da adoração, clamor por misericórdia. Verso 3, vejo Deus se movimentando através dos desertos, partindo do monte Sinai. Está se referindo ao povo que saiu do Egito. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu, sua glória enche o céu, a terra fica cheia do louvor a Ele. Que Deus maravilhoso é o Senhor. De suas mãos partem raios de luz brilhante, eles se alegram em seu tremendo poder. A peste vai à sua frente, a praga vem logo atrás dele. Ele para e se detém por um momento, observando a terra.
Então sacode as nações, destruindo as montanhas velhíssimas e nivelando os morros. O seu poder nunca muda. Vejo os povos de Midian e Cusã mortalmente amedrontados. Foi cheio de ira, ó Deus, que o Senhor feriu os rios e dividiu o mar? O Senhor estava zangado com eles? Não, o Senhor estava mandando as suas carruagens de salvação. Todos viram o seu poder, e as fontes brotaram da terra quando o Senhor ordenou. As montanhas viram isso e tremeram, grandes ondas de água avançaram. O grande abismo gritou, anunciando sua rendição ao Senhor. O sol e a lua, tão brilhantes, começaram a se apagar, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. O Senhor marchou pela terra cheio de tremenda indignação, pisando as nações na sua ira. Saiu para salvar seu povo escolhido. O Senhor esmagou a cabeça dos perversos e deixou à vista todos os seus ossos, da cabeça aos pés. O Senhor destruiu com as suas próprias armas aqueles que, vindo com um furacão, pensavam que Israel seria uma presa fácil. Os seus cavaleiros marcharam pelo mar adentro, as águas se amontoaram. Eu tremo ouvindo essas coisas, meus lábios tremem de medo, minhas pernas bambeiam e eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Aí o verso 17 a 19, que é uma das partes mais lindas de todo o Antigo Testamento, e ele diz assim: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, ou não haja gás em casa, ou não haja pão, ou não haja gasolina no posto, ou não haja carne para se comprar, ou ainda não tenha remédio nas farmácias, ou ainda não tenha provisão nos supermercados, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me dá a velocidade da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Recado para o regente do coro: quando esse cântico for cantado, o coro deve ser acompanhado por instrumentos de corda. É demais. Um hino que era para ser cantado ao Senhor. Eu resumi tudo isso em várias partes, em 4 pontos. Tem uma parte inteira da mensagem que eu estou saltando, para chegar logo no resumo. Em tempos de calamidades, precisamos orar por misericórdia e justiça. É o que Abacuque fez. Precisamos pregar arrependimento e fé. Deus mandou Abacuque escrever numa tábua muito grande a mensagem: aquele que confia em si mesmo vai perecer, mas aquele que confia em Deus viverá pela fé, pela fidelidade. A palavra fé seria melhor traduzida por fidelidade. No Novo Testamento eu posso fazer isso também. Fidelidade. Não é só acreditar, é ser fiel à causa. Não é só acreditar, é ser fiel à palavra. É ser fiel a Jesus. É ser fiel aos valores do seu reino. Amém, queridos? Pregar arrependimento e fé. Essa é a mensagem. Porque se há corrupção no governo, é porque tem no coração do homem. Se a sociedade está endemoniada, há corrupção, é porque a corrupção não está essencialmente no sistema, a corrupção está no homem. E movimento, seja de quem for, não vai arrancar o pecado. Só tem um remédio que arranca o pecado, se chama sangue de Jesus Cristo. E essa verdade é o Evangelho que está com a gente. No fim das contas, tudo volta para o povo de Deus. Se essa verdade está com o povo de Deus, e nós é que entendemos tudo isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
buscar a minha face, se abandonar dos seus maus, abrir mão dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo volta para o povo de Deus. Amado, se tem um povo que é protestante nessa vida, esse povo é a gente. Nós temos o verdadeiro protesto. Agora, sabe o que vai curar a corrupção do Brasil? Não é o novo governo. Não é tirar PIS e COFINS e CID do diesel. Não é permitir os caminhões passarem com eixo erguido nos pedágios. Não é colocar mais gasolina brasileira na mistura da gasolina. Se importa gasolina, muita gasolina em dólar, se produz pouco aqui, se traz mais de dólar para que o lucro seja maior e a Petrobras saia do prejuízo, o prejuízo que amargou pelo PT. Em torno de 500 bilhões. Quem está pagando essa conta? Nós estamos pagando essa conta. Isso é corrupção. Agora, tira o presidente da Petrobras, muda alguma coisa? Tira o presidente, muda alguma coisa? Troca todo o parlamento, muda alguma coisa? Não. Porque o pecado vai continuar lá. Por isso a nossa mensagem é arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. Deixa Deus governar teu coração. Deixa Deus arrancar as injustiças do teu coração. Deixa Deus arrancar do teu coração e da tua vida a corrupção. Porque quem rouba R$1, 1.000.000, 1 bilhão, não faz diferença nenhuma. Quem vende uma batata a R$15 o quilo é corrupto igual. Terceira coisa, adorar ao Senhor porque Ele é bom e cuida dos seus fiéis. Não importa a calamidade. Deus é Deus e Ele cuida dos seus fiéis. Pode ser cativeiro babilônico, pode ser cativeiro assírio, pode ser cativeiro de qualquer tipo, pode ser escassez, pode ser desabastecimento, pode ser já lá o que for, não importa a menor diferença. Deus cuida dos seus fiéis. Mas é dos seus fiéis. Mas é dos seus fiéis. Mas são dos seus filhos fiéis. Que são fiéis a Ele.